Bom, gente, estamos aqui na linha de produção da WaveTech. Acabamos de concluir aqui um WaveLink, né, que é o Crosslink da Wave. Filma ali, Carlinho, a rodinha. É uma estativa completa, com travinha nas rodas, suporte para colocar riboflavina e, enfim, outras coisas, né? Um computador completo, tudo em um, com monitor touch, tá? Tudo isso é a configuração básica de todos os nossos WaveLinks. Um braço articulado, ok? Nós vamos usar aqui como exemplo de paciente uma mira, como se fosse o olho do paciente. E aqui o braço articulado, no final dele, ele também é pantográfico, ou seja, tem um ajuste preciso de altura. William, entra no software e liga a mirinha para a gente poder mostrar como é que é a linha do equipamento. Olha lá, ó. O William está entrando com usuário e senha. Ótimo. Então vamos lá, William. Entra lá em configurações. Isso. Aqui é onde a gente configura a câmera do sistema, idioma, enfim. Bem simples de usar. Eu vou colocar na mira. Vamos ligar aqui o laser de alinhamento. Estão vendo essas duas bolinhas aqui? Aqui elas têm que estar juntas e no meio da tela, senão o equipamento não está alinhado com o olho do paciente. Então nós vamos usar uma mira aqui. Aí você vai me falando, William, se está bem alinhado. Se não tiver, mostra para o usuário como é que regula o pan e o zoom. Mais ou menos isso, né? Sim. Então dá pra ver que o laser agora está cruzando no centro da tela. Se não tiver, na tela de configuração, que é essa que o William está mexendo, a gente tem um ajuste de pan em X e Y. E também do zoom. Se achar que essa imagem está muito grande, ou que o olho do paciente está muito grande na hora do procedimento, isso, dá para ajustar esse zoom. Como o diâmetro dessa mira tem mais ou menos 14 milímetros, é mais ou menos aí um pouquinho mais que a córnea, que é aproximadamente entre 10 e 12 milímetros, né? Além disso, tem o ajuste de brilho e o ajuste de contraste. Ou seja, dá para colocar o olho do paciente aí, fazer esse ajuste antes de ir para o procedimento, né? Ô, William, volta só um pouquinho lá. Tem umas novidades aqui que eu quero mostrar para o usuário. Além do idioma, que pode mudar, pode também configurar se o equipamento vai desligar quando sai do programa. Normalmente a gente deixa em não, porque às vezes o usuário quer instalar uma impressora, quer instalar alguma outra coisa, quer deixar o Windows aberto. E abrir o programa ao entrar também no Windows. A gente normalmente deixa não também, mas aí tem um ícone lá no desktop do WaveLink que é só dar 2 touches lá. E exibição de potência. Isso aqui são para os modelos que tem sensor de UV. Tá? Então a gente tem 2 modelos de WaveLink, com sensoriamento em tempo real e sem. Aqui é aquela tela que a gente já estava. Eu pedi para o William voltar aqui, por quê? Porque eu quero mostrar uma novidade que tem aqui, ó. Tá, isso aqui o pessoal do software acabou de implementar. Se a gente colocar uma mira aqui, basta colocar uma régua. Então olha lá, quando está assim, William, captura uma imagem. Nessa imagem escolhe um retângulo aqui. Aí, salvar.
Agora o sistema está calibrado, ou seja, ele sabe quanto que tem 10 milímetros, 1 centímetro. Quando filmar o olho lá e a gente colocar a grade e falar que quer grade de 5 milímetros ou de 1 milímetro, ele aparece o tamanho real em cima do olho. Então, basicamente essa é a tela de configurações. Então vamos lá, vamos fazer um procedimento. Basta apertar novo procedimento. O cadastro de paciente é muito simples. Basta entrar ali com o código do paciente, do prontuário, por exemplo, né? Da ficha do paciente. Aqui já tinha um paciente cadastrado. Agora essa parte, William, vamos com calma, porque a gente tem que explicar direitinho para o usuário o que é cada um desses itens, ok? Então aqui, configurações do novo procedimento. Coisa mais simples que tem são esses primeiros dois, ou seja, vai fazer o olho direito ou o olho esquerdo. Na sequência, o tamanho do ponto V. O que é esse tamanho do ponto V? É o diâmetro da iluminação ultravioleta lá no foco. Ou seja, quantos milímetros você quer fazer o tratamento? Quer fazer um tratamento de 10 milímetros? Então regula ali. Quando começa a regular aqui, ele já zera esses outros dois. Ou seja, agora precisa definir a intensidade e densidade. A densidade tem modos padrões, que podem ser pré-gravados aqui no sistema. Eu já tinha deixado gravado vários aqui, criei até um outro chamado Light, só para demonstrar. Então, por exemplo, se você quiser fazer um tratamento lento com uma pupila de 4 milímetros, quando você confirmar aqui, ó, ele já volta para aquela tela com a pupila de 4. Só que ele mesmo já sabe qual que é a densidade e a duração que vai ter que ter para chegar aos 5,4 joules de energia total no olho. Então, basicamente, é uma série de parâmetros que basicamente significa o seguinte: em pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, foi decidido pela comunidade médica oftálmica que não poderia chegar mais do que 5,4 joules de energia no olho. Mais que isso, poderia ou causar catarata no cristalino ou mesmo cegar a pessoa. Então foi o parâmetro básico que eles usaram para definir as normas de wavelength na Europa e nos Estados Unidos. Então tudo que a gente faz aqui de mudança de parâmetro, eles vai deixar, só que desde que não passe de 5,4 joules o máximo, que é essa energia aqui, ó. Então, se eu começo a aumentar muito a intensidade e aumentar a pupila e vai chegar mais que 5,4 joules por centímetro quadrado, ele já dá uma mensagem aqui na tela falando que não pode. Ó. Ok? Então olha que legal. Eu acho que é um dos únicos sistemas no mundo. A gente já viu da Avedro funcionando, mas eu não cheguei a ver se tinha uma tela como essa, tá? Mas é um dos únicos sistemas, com certeza, de wavelength do mundo que permite a gente escolher tantas características assim de maneira personalizada. Depois que a gente determinou o modo do tratamento, a gente pode deixar essa caixinha aqui selecionada, que significa que ele vai salvar como uma configuração padrão. Ou seja, no próximo procedimento que o médico for fazer, isso aqui vai voltar nessa tela aqui automaticamente. Ok? Faltou alguma coisa nessa explicação? Vamos só fazer mais uma mudança aqui, só para ilustrar. Ó. Vou querer uma pupila de 7, vai. Li na literatura que pupila de 7 é legal, porque pega uma área legal da córnea, tá. Aí eu vou aumentando aqui a intensidade, ó. Quando for passar de 5,4 ele não deixa. Agora, se eu quiser fazer um tratamento num tempo muito menor, eu posso? Pode. Só que olha lá o que está acontecendo com a densidade. Está percebendo? A densidade está caindo. Você fala, poxa vida, mas eu queria fazer uma cirurgia que durasse basicamente metade de meia hora. Não, meia hora é muito tempo.
Mas aí eu só estou jogando 2,7 joules, como é que eu faço para aumentar isso? Então você tem outra opção, você aumenta a pupila. Quando você aumenta a pupila, você consegue chegar numa densidade próxima do máximo permitido. Agora, com uma pupila pequenininha de 4, num tempo de 15 minutos, eu consigo jogar 5,4 joules por centímetro quadrado? Não. Então o próprio sistema já tem esse cálculo interno. Ele sabe que para uma pupila muito pequena, a cirurgia vai ter que durar mais. E às vezes, para uma pupila muito pequena e uma cirurgia curta, você não consegue jogar aquela quantidade de energia por centímetro quadrado. Então, gente, isso aqui eu recomendo para todos. Dá uma lida na internet, no Wikipedia, a definição de densidade, de intensidade, porque tem várias coisas rolando por trás dessas definições aqui. Enfim, quem quiser saber mais como que esses cálculos são feitos, tá? Então, gente, olha só, vamos seguir aqui. Então vamos lá. Selecionou o olho, revisando. Selecionou o tamanho do ponto V, aí selecionou a intensidade, ele nunca vai deixar a densidade passar de 5,4. Selecionou o tempo, tem que selecionar intensidade de novo. Ou vir aqui seleção de modo automático, de modos já cadastrados, já vai ser automático. Ele não vai pedir para você ficar ajustando nenhum desses parâmetros. Ele já vai pré-ajustar para você. Tem como cadastrar um novo modo de tratamento? Tem, depois eu mostro para vocês na tela de configuração como é que cadastra isso. E aqui, ó, o antepenúltimo item, né, o penúltimo item dessa tela, de cima para baixo, é qual riboflavina você está usando. Então, é muito interessante, porque o WaveLink, ele deixa lá no final, você ainda salvar os parâmetros do exame, inclusive numa revisão do procedimento, ou do relatório dessa cirurgia, o doutor consegue ver aqui qual riboflavina que ele usou na época. Então, às vezes, está usando uma riboflavina transepitelial e no outro paciente já vai usar uma hipotônica que não é transepitelial, por exemplo. Então, é importante ter esse sistema aqui, porque ele diz para o doutor, e depois isso fica gravado na memória, no banco de dados do sistema, qual que foi a riboflavina usada. E, finalmente, aqui aquele botão que eu já tinha mencionado. Vai salvar essa configuração como padrão ou não? Se salvar, no próximo paciente, ou próximo olho que for fazer o exame, vai ser essa mesma configuração. Bom, aqui em cima, olha, a gente pode ver os passos para um exame. São 4 passos para um procedimento. A seleção de paciente está em verde aqui, porque ela já foi. Nós estamos na configuração do procedimento, por isso que está em amarelo. E corneal soaking, que é o processo de embebedar a córnea com a riboflavina, e procedimento. Então vamos para o corneal soaking. Corneal soaking é uma tela que a gente quis fazer, que é basicamente um cronômetro. Ela permite você ligar o UV para você alinhar a cabeça do paciente. Então, se eu pressionar aqui, a luz UV vai ligar para poder alinhar o olho do paciente. Tá? Eu posso começar o intervalo aqui para começar a jogar riboflavina no olho do paciente. Eu posso setar intervalos e ele vai soar um bip me avisando que está na hora de jogar mais um pingo de riboflavina, né, uma gota. Então cada médico tem o seu ritual, tem o seu procedimento. Por isso que a gente quis fazer um cronômetro que permite dar bips em intervalos diferentes. Pode setar esse cronômetro o tempo que for, ok? Mas eu não vou demonstrar isso aqui agora, porque, enfim, nós não estamos fazendo um procedimento completo, é só uma demonstração. Vamos lá. Tela de procedimento. A última tela do processo todo da cirurgia de crosslink, né?
Então vamos lá, olha, densidade que foi ajustada, 5.3, a exposição 14 minutos e 50 segundos. A grade em milímetros é aquela que a gente calibrou lá atrás. Então se eu entrar aqui e escolher uma grade de 5, cada quadradinho desse tem 5 por 5 de lado. Se eu escolher uma grade de 2, tem 2 por 2. E aí aqui embaixo tem, ó, tamanho da pupila que vai aparecer no relatório, pupila do paciente em si. Vamos supor que ela fosse aqui, ó. Então eu teria 3 quadradinhos de 2 milímetros. Eu posso entrar aqui, ó, pupila do paciente de 6. Isso aqui é mero gravação para ficar lá no relatório depois do exame. Essa pupila aqui não tem nada a ver com o diâmetro da pupila do UV que está sendo jogado no olho. Esse diâmetro aqui é só do paciente, para ficar gravado no banco de dados depois na hora que a gente imprimir o relatório. Aí olha, aqui a intensidade de luz de iluminação, pode reparar que está aumentando aqui, ó, o brilho, porque nós temos um super LED branco, filma lá, William. Um super LED branco que está, ó, diminuindo e aumentando, ó. Tá? Então se tiver um pouco escuro, essa luz branca não influencia em nada o tratamento UV. Ela é só para visualização. Intensidade do ponto do laser. Isso aqui na hora da mira a gente pode aumentar ou diminuir essa intensidade. Às vezes ela está fraca. Aqui no papel ela fica forte porque o laser está refletindo numa superfície branca. Mas no olho às vezes ela fica muito fraca. Então é melhor botar na intensidade máxima aqui, ó, intensidade do ponto de alinhamento. É a mira laser, então. Intensidade no ponto de centralização. O que é essa intensidade? Essa é mais difícil de filmar. É o LEDzinho, vou erguer aqui, é o LEDzinho que o paciente vai estar olhando. Então, olha, dá para ver que tem um LED vermelho aí. Esse LED não é um laser, tá? É um LED de alto brilho. Então ele não faz mal para o olho do paciente, mas ele é uma maneira do doutor falar assim: fulano, olha para a luzinha vermelha. Porque, claro, vai ter muito paciente que não consegue ficar fixando o olho na posição ideal. Então a gente fez essa mira que é para o paciente não ficar perdendo a atenção. Intensidade do ponto de centralização. Então tá lá, ó, a gente consegue também aumentar bastante a intensidade ou diminuir daquele pontinho vermelho. O doutor não vai estar vendo esse ponto, mas ele pode perguntar para o paciente quando estiver deitado na mesa cirúrgica se está enxergando o pontinho vermelho lá no centro do sistema óptico. Tá? Intervalo para aplicação é um intervalo que o doutor quer fazer a parada do procedimento, ou seja, interromper a luz UV para começar a pingar a riboflavina na córnea. Então aqui no caso a gente pôs de 1 em 1 minuto. Tá? Pode escolher qualquer intervalo aqui, claro que não pode passar de 14, porque senão não tem sentido, né? Não pode passar do tempo de procedimento. Tempo de aplicação é o tempo que ele vai ficar parado de 1 em 1 minuto, então ele vai ficar 55 segundos parado, ou 15 segundos parado. Então vamos aumentar esse intervalo, que a gente não quer fazer tantas paradas. Então olha, aqui vai ter basicamente 2 paradas. Então beleza. Enfim, gente, tem que olhar aqui, ó, tempo de exposição, intervalo e o tempo de aplicação, ou seja, são 3 tempos diferentes. Esse tempo de exposição é o tempo total da cirurgia. Esse tempo para aplicação é de quanto em quantos minutos ele vai desligar o sistema UV e esperar a pessoa fazer, né,
o doutor fazer a aplicação da riboflavina. Então tudo isso é configurável aqui, não precisa voltar para aquela tela anterior. E aí vamos lá, aqui se eu apertar ele já vai começar o procedimento, naquele diâmetro de pupila, com todos aqueles parâmetros que a gente regulou. Aqui eu consigo tirar fotos durante o procedimento, então aqui eu acabei de tirar uma, ó. Se eu puser salvar aqui, ela já vai para o banco de dados, ó. Então, só 2 imagens para cada exame. Então a gente não consegue assim gravar 5 imagens para um procedimento. São no máximo 2, ou nenhuma ou uma. Esse botão aqui, esse aqui é o seguinte: se ele tiver selecionado, quando eu terminar esses 15 segundos de aplicação, o UV já volta automaticamente. Não precisa apertar iniciar. Se ele não tiver selecionado, quando terminar a aplicação da riboflavina, o UV espera o doutor apertar iniciar para recomeçar. Então esse botão aqui simplesmente significa que o loop fica automático. Ele vai parar de 5 em 5 minutos, vai ficar 15 segundos sem UV, e a hora que terminar os 15 segundos ele já volta com o UV. Esse aqui é o pulsado. Isso aqui é bem interessante também, é uma novidade dessa versão. O que é o pulsado? Ele permite a gente regular, olha lá, o UV pulsado. Então, pulsar a luz a cada meio segundo num tempo de exposição de meio segundo. Então, a cada meio segundo ele vai acender o UV, ficar meio segundo aceso e apagar. Ou seja, vai ficar pulsos de meio segundo, de 1 em 1 segundo. Mas isso tudo é regulável também. Ok? Então agora a gente vai para iniciar. Olha lá, ele vai regular o tamanho da pupila. Vai pôr naquele diâmetro que a gente pediu. Agora, gente, a gente vai desligar, parar de filmar. Quando terminar o procedimento, a gente volta aqui para mostrar para vocês a sequência. Bom, pessoal, acabou o procedimento aqui. Como a gente pode ver, o sistema já parou, né? Depois que termina o procedimento, ele para de apitar. Aparece uma tela aqui falando que terminou o procedimento. Aí a opção do médico ou fecha essa tela e vai lá para o início, seleciona outro paciente ou sai do sistema, ou vem e pressiona aqui salvar, ó. Salvar é muito importante porque ele permite novamente a gente escolher, por exemplo, qual olho que estava sendo feito. Se lá no início foi escolhido o olho errado, não tem problema, ainda dá tempo de modificar aqui. Também aparece o nome do paciente, a data, a hora que terminou o exame, e aqui ainda dá a possibilidade de uma coisa muito importante, que é entrar com um diagnóstico ou uma observação, né? Às vezes esse paciente vai precisar de mais de um procedimento. Para o doutor lembrar disso, ele pode vir aqui e escrever isso aqui usando o teclado touch, ok? Eu vou colocar aqui procedimento, ok, tá? Procedimento ok. Vou pressionar aqui, ó, salvar. Ok? Agora, depois que salvou, ele aparece mais 2 botões aqui. Um de salvar e outro de imprimir. Na hora de imprimir em PDF, a versão simples, que não tem imagem, e a versão com imagens, se foi salva alguma imagem durante o procedimento. Ok? Eu vou confirmar aqui com imagem.
Olha lá, ele abre uma tela, já coloca o nome, a data e o tipo de exame, que é com imagem. Ele já gera esse nome automaticamente. Então ele vai salvar lá na área de trabalho, ó, uma versão em PDF do exame. E já abre o arquivo PDF. Se tiver no computador instalado um leitor de PDF. Claro que aqui da fábrica já sai com todos esses softwares instalados, ok? Então tá aqui, olha que interessante. Versão PDF, aparece aqui a idade do paciente, nome do médico, CRM, qual clínica, endereço da clínica, né? Logo da clínica, qual olho, tá? Aqui embaixo, dados do exame, data, hora, densidade, intensidade, exposição, tamanho da pupila do paciente, os intervalos para aplicação, tempo de aplicação, tamanho do ponto UV, a intensidade da iluminação, riboflavina utilizada. Ou seja, é uma versão completa aí, as duas imagens que eu tinha salvo, né? A versão completa de relatório. Nós desconhecemos novamente se outros fabricantes têm essa opção. Eu acredito que não, nesse nível de detalhamento, tá? O sistema da Avedro, se eu não me engano, não tem esse tipo de impressão. Isso pode ser salvo aqui no computador, impresso quando quiser, ou seja, é um arquivo PDF como qualquer outro. Agora eu vou sair dele. E a outra opção é imprimir diretamente, ó. Mesma coisa, ele pergunta se quer com imagens ou simples. Se escolher com imagem e confirmar, aparece uma tela já de como será a impressão. E aí, se tiver uma impressora configurada na clínica, esse computador tem um Wi-Fi embutido, é um computador Dell, né? Os nossos crosslinks, normalmente a gente instala computadores de alto nível, não necessariamente será sempre da marca Dell, mas a gente procura estar sempre trabalhando com bons fornecedores. Mas enfim, é um computador tudo em um com touch e já tem obviamente Wi-Fi embutido, o que significa que o doutor pode estar mandando essa impressão aqui desse computador lá para uma impressora remota que tenha Wi-Fi também, tá? Se não quiser imprimir na hora, não precisa. Fechou aqui essa tela, volta para aquela tela inicial. E agora eu vou fazer a revisão daquele procedimento. Como o banco de dados ele salva tudo, basta eu entrar com o código do paciente, que ele já lista o paciente aqui. Pressiona-se avançar. Olha lá. Está lá o exame que a gente acabou de fazer, o procedimento que a gente acabou de fazer, com a observação que eu tinha inserido aqui só como exemplo, tá? Nos dados do procedimento aparece o número do procedimento, qual olho que ele se refere, a data, aqui o tempo de exposição, 14 minutos e 50 segundos, e qual intensidade que foi usada, tá? A imagem aqui, claro que nós salvamos duas, mas aqui na hora de fazer a revisão do procedimento, ele aparece uma imagem só, ok? Novamente aqui, dá para salvar de novo em PDF ou imprimir, ou sair dessa tela e voltar para a tela inicial. Bom, vamos aqui agora na parte de configurações. As configurações do Wavelink são simples de fazer, são quase que autoexplicativas. Então a gente tem aqui cadastro de médicos. Aqui
vocês vão poder cadastrar novos usuários do sistema. Não precisa. Pode ter um único médico cadastrado, que seja o administrador, e todos usarem o sistema no nome dele. A vantagem é que não complica, não precisa ficar logando com nomes diferentes. Mas se na clínica cada médico quer ter acesso a seus pacientes, somente a seus pacientes, e todos os procedimentos dele e de seus pacientes ele quiser que apareça só para ele, então a gente seleciona aqui, ó, exames exclusivos, cadastra um novo médico, daí vai ter que entrar com o CRM, o nome do médico, sobrenome. Se pressionar exames exclusivos e cadastrar esse novo médico, ele vai ter acesso, só ele vai ter acesso aos pacientes dele e o administrador. Os outros médicos não vão ter acesso aos pacientes desse e aos exames desse médico. Então, como a gente vê aqui, tem 2 médicos cadastrados. Eu vou fazer um novo cadastro aqui só para demonstrar para vocês. Então eu vou em novo. Eu vou colocar um número fictício aqui de CRM. Um nome fictício aqui. Vou dizer que eu quero exames exclusivos, tá? Isso aqui é uma coisa importante também, a gente consegue cadastrar mais de uma clínica, ok? Pronto, salvei. Além disso, eu ainda posso criar uma senha, né? Se eu não aperto senha de acesso, quando for acessar esse médico padrão aqui, que é o médico fictício que a gente está criando uma área para ele, aí basta apertar OK lá naquela tela inicial, escolher o nome do médico e apertar OK, não precisa de senha. Mas se quiser uma senha, ó, 1, 2, 3, embaixo, 1, 2, 3, OK. Então olha que legal, agora se eu fizer o logout, eu posso logar como médico padrão. Se eu tentar entrar, ele não vai deixar. Mas se eu puser a senha aqui, ó, pronto, consigo entrar. E aí posso assumir no novo procedimento de novo, ó. Então aqui eu já estou no novo médico. Bom, a outra coisa que a gente tem aqui, como eu falei anteriormente, é cadastro de clínica. Isso aqui é uma opção muito boa, porque é o seguinte, a gente pode, o único aparelho pode ter N clínicas cadastradas com N logotipos diferentes. Ou seja, na hora de imprimir o laudo, ele deixa você escolher a clínica. Isso para clínicas que estão prestando serviço para outras clínicas é uma opção muito legal. Vocês podem estar fazendo exames para terceiros, mas mesmo assim manter o logotipo do requisitante, se for a escolha dele, tá? Cadastro de riboflavina. Lembra que eu falei durante o procedimento que dá para deixar gravado no banco de dados qual riboflavina que foi usada? Pois então, aqui basta apertar novo, entrar com o nome da riboflavina, se ela já não tiver pré-cadastrada aqui, e dar salvar. Ou seja, nesse crosslink, mesmo que haja uma evolução aí de tipos de riboflavina diferentes, vocês vão poder sempre estar cadastrando elas aqui. Aqui são os tipos de procedimento que eu já tinha explicado antes. Dá para cadastrar um tipo de procedimento aqui
um modo de tratamento totalmente personalizado, com tamanho de pupila, densidade, intensidade, exposição UV, totalmente personalizados aqui. Claro que sempre com aquela restrição de nunca passar de 5,4 joules por centímetro quadrado, mas o próprio sistema vai sempre alertar para isso, ok? Bom, gente, é isso. Foi um grande prazer mostrar para vocês o nosso novo modelo de Wavelink, tá? Totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, aqui em São Carlos. E o nosso site é www.wavetech, escrito desse jeito que está aqui, .com.br, e lá vocês terão ainda mais informações, ok? Saliento que, como nossos produtos estão sempre sofrendo inovações, modificações e melhorias, às vezes no site tem alguma imagem de uma versão mais antiga que ainda não foi atualizada. Mas esse vídeo que eu estou passando aqui para vocês é basicamente a versão que a gente tem hoje aqui na nossa fábrica, ok? Obrigado, espero que tenham gostado.